Olá, eu sou o professor Tarcísio, seu professor de matemática, e nós hoje começaremos o nosso papo sobre porcentagem. Começar a falar de porcentagem é entender primeiramente o seu significado. É claro que nós temos que iniciar pelo intuitivo, né? Por aquilo que você tem na sua cabeça, já da ideia do que é um valor percentual, tá bom? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês uma tela que é algo bem teórico, mas que a gente também possa lançar para a prática. Dá uma olhada nessa imagem que eu separo para vocês. Eu quero que você perceba que a proposta da porcentagem, ela está intimamente ligada à ideia de fração, à ideia de razão. Ela só tem um detalhezinho a mais em relação a uma fração qualquer. Eu te convido aqui para que a gente possa analisar que detalhe seria esse. Bom, imagine que num ambiente, numa determinada sala, você tenha cerca de 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, a gente pode contar, por exemplo, 7 mulheres. Então, são 20 pessoas, nessas 20 eu tenho 7 mulheres. Não é difícil você fazer uma comparação entre esses valores, perceber que menos da metade da sala é formada por mulheres, mas existe uma maneira de fazer essa relação de maneira mais universal, de forma mais geral. E essa maneira é exatamente a porcentagem. A porcentagem é justamente o meio para que a gente possa trabalhar a fração, só que indicando o denominador 100, generalizando como um público de 100 pessoas, como um conjunto de 100 elementos, tá bom? Então vamos fazer essa comparação aqui. Se nós temos uma sala com 20 pessoas e dessas 27 são mulheres, mantendo a proporção, se nessa sala nós tivéssemos 100 pessoas, quantas mulheres nós teríamos? Vamos dar uma olhada, olha. A comparação com 100 pessoas, ela pode ser feita de duas maneiras. Ou eu trabalho buscando um valor que quando eu multiplico o 20 gere o 100, olha só, por exemplo, o número 5, porque 20 vezes 5 vai dar 100, e faço a mesma coisa com o numerador, porque 7 vezes 5, olha só, dá 35. Isso é uma maneira bem simples de achar essa relação percentual. Eu vou achar que nessa sala, vou encontrar que nessa sala, nós temos 35% do público formado por mulheres. Olha que interessante essa relação. Eram 7 em 20, mas se eu comparar e se eu mantiver a proporção, eu vou ter numa sala com 100 indivíduos, 35 mulheres. Portanto, 35% da sala é formada por mulheres. Então, essa relação de porcentagem ela é muito simples. É a comparação de dois valores, contando com que um deles é 100, especialmente o valor do denominador. Só que temos algumas coisas muito importantes para investigar no que diz respeito à porcentagem. E eu te convido de volta à tela para a gente analisar que coisinhas são essas. Dá uma olhada. Primeiro, a gente precisa saber como calcular a porcentagem de um número. O que é que isso significa? Vamos supor que um produto custe determinado valor e é dado um desconto sobre o valor desse número. Qual o valor desse desconto? É uma das coisas que a gente precisa resolver no dia a dia e que o Enem vai nos propor. Então, vamos olhar na prática como é que resolve esse tipo de situação. Por exemplo, se eu te peço para calcular 20% de 8, como é que eu vou calcular essa porcentagem de um número? Bom, tem uma regrinha super simples. Sabendo que 20% equivale à fração 20 sobre 100, você pode usar a própria ideia da fração, de multiplicação, de divisão pelo termo. Mas eu quero te dar um macetezinho, uma manha. E que manha é essa? Basta multiplicar esses dois valores e voltar duas casinhas. Professor, por que voltar duas casinhas? Porque se é uma porcentagem é sobre 100. E sobre 100 significa que eu vou estar voltando duas casas decimais pelas próprias propriedades da divisão, tá certo? Olha só, 20 vezes 8, isso daqui vai dar 160. Se eu volto duas casinhas, eu vou ter 1,6. É muito fácil calcular a porcentagem. Se eu tenho, por exemplo, 50% de 9. Quando eu faço 50 vezes 9, dá 450. Quando eu volto duas casinhas, 4,5. Então, porcentagem de um número nós calculamos dessa maneira. Vamos dar uma olhada no segundo tópico. Dá uma olhada. Segundo tópico,
ele é a porcentagem de um número em relação a outro. E isso está intimamente ligado com a proposta que eu mostrei no exemplo no comecinho dessa aula, que eu convido vocês a voltarem aqui, olha só. 7 mulheres no meio de 20 pessoas, eu me referi a 35%. Só que você deve estar com a dúvida, professor, e se esse número eu não encontro tão facilmente o valor que quando eu multiplico por ele dá 100? Aí agora vem o segredo, a maneira mais direta, a maneira que eu quero que você aprenda para fazer uma determinada relação de dois números se transformar numa porcentagem é lembrando que qualquer fração representa uma divisão. Meus queridos, se eu tenho 7 mulheres no meio de 20 pessoas, eu posso fazer essa relação percentual dividindo 7 por 20, porque fração é divisão, fração, razão, relação. Então, quando eu faço essa divisão, dá só uma olhada. 7 por 20 não dá, 0 e a vírgula, põe um zerinho aqui. 70 dividido por 20 vai dar 3. 3 vezes 20, 60 para 70, olha, 10. E põe o 0. 100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes 20 dá 100, para 100, nada. Portanto, eu achei na forma decimal 0,35, que se eu avanço 2 casinhas por ser uma porcentagem, por ser um denominador 100, eu tenho que equivale a 35%. Então, 2 coisas importantes que o Enem com certeza vai cobrar de ti. Primeira, a porcentagem de um número. Segundo, a relação de um valor com o outro de maneira percentual, tá bom? Terceira informação super importante para a gente não esquecer, a questão do aumento percentual. Muito, vou até repetir, enfatizar, muito presente na proposta do Enem. Eu vou até juntar com o quarto tópico, que é a redução percentual, para que você entenda de maneira geral. Como pode aparecer esse tipo de problema? E, professor, como eu vou resolver esse tipo de problema? Por exemplo, imagine que numa determinada cidade a passagem do ônibus custe R$3 e num determinado período esse valor passe para R$4. Como que eu vou calcular o aumento percentual que houve de um ponto para o outro? Ah, o seu chefe prometeu um aumento de salário de tantos por cento, aí ele deu determinado valor, como é que você pode conferir se esse aumento realmente foi de tantos por cento? Ou um aumento ou uma redução. Espero que do salário seja só aumento. Então preste atenção nisso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer o exemplo da passagem de ônibus, porque ela com certeza vai generalizar diversas outras situações. Então olha só, o exemplo que eu trago é uma passagem que custava R$3 e o valor dela passou a ser R$4. Meus queridos, não importa se for, pode ser um exemplo de redução, pode ser um exemplo de aumento, a fórmula que você vai utilizar é a mesma. Preste atenção na formulazinha, na relação que a gente vai construir. Nós vamos sempre trabalhar depois menos antes sobre antes. Isso daqui tem que ficar gravado na sua cabecinha. Olha só, quando a gente estiver falando de variação percentual, independente de ser aumento, independente de ser redução, a gente vai trabalhar com essa ideia. Depois menos antes sobre antes. A única diferença é, se for uma redução percentual, tu vai perceber que a resposta final vai ser um número negativo. Mas esse negativo é só para indicar que houve uma redução. Mas a fórmula é a mesma. Então vamos dar uma olhada aqui. O aumento foi de R$3 para R$4. Como é que eu faço essa relação? Depois, qual foi o valor de depois? R$4. Olha só. Menos. Antes, qual é o valor antes? Olha só. R$3. Dividido pelo de antes, que era R$3. Galera, 4 menos 3 vai dar 1. Quando eu fizer a divisão por 3, vamos fazer aqui do ladinho, olha só. 1 dividido por 3, 0, vírgula, põe o 0. 10 dividido por 3 vai dar 3, vai sobrar 1. Mesma coisa, olha só, dá 3 e continua, porque é uma dízima periódica. Lembrando que a relação nesse valor decimal é aquele fato importante de que nós temos que pular 2 casinhas para transformar em porcentagem. Portanto, o que eu teria aqui, olha só, houve um aumento percentual válido, equivalente a esse número. Então, é muito fácil trabalhar com essa relaçãozinha
Depois, menos antes, sobre antes, nós conseguimos calcular qualquer variação percentual, que esse aumento de R$ 3,00 para R$ 4,00 equivale a essa porcentagem. Mas vamos ver a proposta do Enem? Eu te convido a acessar o teu material, nesse momento abrir o teu livro, porque nós vamos resolver algumas questões para que possa servir de suporte para que você consiga resolver todas as outras questões. Dá uma olhada na questão que eu trouxe proposta para nós. A questão número 1 do teu material foi extraída do Enem 2014. Eu vou aproveitar e vou destacando alguns pontos importantes nessa nossa leitura. Dá só uma olhada. O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que dos 853 milhões de hectares do país, informação que a gente já grava, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta dos 470 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para as pastagens, 80 milhões para a agricultura, somadas às lavouras anuais e às perenes como o café e a fruticultura. Temos que ter cuidado quando aparecem muitas informações, aquela sabedoria de saber quais nós devemos usar, tá bom? Então vamos continuar e perceber a chave de comando da questão. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo de... Meus queridos, eu quero lembrar daquele convite especial. Perceber que porcentagem é uma razão, é uma fração, é uma relação. E se é uma relação, eu tenho que pegar um ponto em relação ao outro, né? Comparar um ponto com o outro. E vamos dar uma olhada que a questão nos mostra que pontos são esses. Ele está falando da área usada para agricultura em relação a todo o território brasileiro. Eu quero que você olhe na tela, continue na tela, para perceber no texto que a área usada para agricultura é de 80 milhões, tá? Isso daí está inserido no seu texto. De maneira similar, você consegue notar que a área utilizada, na verdade, a área de todo o território brasileiro, dá uma olhada no texto da questão, a área de todo o território brasileiro é de aproximadamente 850 milhões de hectares, tá bom? Então, 850 milhões. Agora, eu quero que você perceba cada uma das alternativas. Preste atenção nas alternativas. Eu vou calcular a razão de 80 em relação a 850. Preste atenção que em relação a 850 milhões, 10% seriam 85 milhões. Aqui eu tenho um valor menor que 10%. Eu tenho 80 milhões. Perceba isso. Isso daqui é uma técnica para que você consiga eliminar alternativas. Então, se 10% dos 850 milhões seriam 85 milhões, eu tenho aqui um valor menor. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. Valores menores que 10% eu tenho 9,4% e 8%. Professor, qual dos dois eu vou marcar? Você pode ou fazer o cálculo dessa porcentagem em relação ao total, ou fazer a divisão do 80 pelo 850. E é aí que eu vou estar trabalhando com vocês. Então, vamos dar uma olhada? Sobraram para mim duas alternativas. Sobraram 9,4% e 8%. Vamos testar as duas? Primeiro, 9,4%. Vamos calcular quanto que é 9,4% de 850 milhões, que é toda a área disponível. Como eu disse para vocês, basta a gente multiplicar os dois valores e voltar duas casinhas. Vamos fazer isso? Olha só, 0 vezes 4, 0, 5 vezes 4, 20, sobe 2, 8 vezes 4, 32, com 2, 34, 0 vezes 9 dá 0, 5 vezes 9, 45, sobe 4, aqui 72 com 4, 76. Veja quanto dá esse valor. 0, 0, 4 mais 5, 9, 3 mais 6, 9 e aqui 7. Voltando duas casinhas, vai equivaler
Aliás, tem mais uma casinha, inclusive, aqui, por causa dessa casa decimal do 9,4, então, na verdade, eu vou voltar 3, vai equivaler a 79,9. Opa! Número muito parecido com a proposta. Se 9,4 ainda ficou um pouquinho menor, é claro que eu nem preciso calcular quanto é 8%, porque 9,4 vai ser aquele que mais vai se aproximar. Logo, a resposta dessa questão que eu trouxe para você é a letra D, tá bom? Existem várias maneiras de fazer essa relação. É importante perceber, gente, que vocês têm um leque de questões maravilhoso aí no material para ir fazendo. Mas tem mais uma questão interessante que eu quero propor para vocês. Essa questão foi extraída do Enem 2014, questão número 10 do teu material. Vamos ler e vamos resolver. Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12 toneladas. Grava esse número. O ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte e o restante será distribuído igualmente entre os 2 pontos de sustentação. Parou aí. Eu estou falando de uma estrutura que ele está dividindo, né, aqueles pontos de sustentação em porcentagem. Gente, vamos imaginar a situação. Se eu tenho aqui uma ponte com 3 pontos de sustentação, imagina um ponto aqui, imagina outro ponto aqui, imagine um outro ponto aqui. Ele disse que esse ponto vai ser responsável por 60% do peso da ponte. E esses dois vão ter também uma responsabilidade igual. Ou seja, de 60 para completar 100%, falta 40. Logo, 20 para cá, 20 para cá. Tá certo? Qual é, professor, o peso total dessa ponte? Está inserido lá na questão. Vamos voltar na questão, olha só. A carga máxima suportada pela ponte, na verdade não é o peso da ponte, é a carga que ela suporta, é de 12 toneladas. Queridos, vamos lá. Esse ponto sustentará até 60%. Então, eu tenho 60% de 12. Professor, como é que eu resolvo essa porcentagem? Multiplica 60 por 12 e volta 2 casinhas. Se você faz 60 vezes 12, gente, dá 720. Se eu volto 2 casinhas, eu tenho, olha só, 7,2. Ou seja, esse ponto será responsável por 7,2 toneladas. Opa, se o total é de 12, só para fazer a comparação, quando eu subtraio 12 menos 7,2, dá só uma olhada. 10 menos 2 dá 8, 8 para 12 dá 4, sobram 4,8. Logo, desse lado eu vou ter 2,4, desse lado eu também vou ter 2,4. Portanto, comparando com as alternativas que estão disponíveis para nós, a resposta seria a letra C. Você percebe como é importante e é interessante a aplicação da porcentagem? Então, vamos revisar coisas super rápidas para que você consiga resolver as questões que estão disponíveis no teu material. E é uma coisa, tem que resolver. Vamos lá. Eu toquei em 4 pontos importantes com vocês. O primeiro ponto era a relação percentual, né, na definição da nossa noção intuitiva. Se eu tenho a relação de 2 números, eu posso construir uma relação percentual transferindo para um denominador 100. Como eu disse para vocês, tinha 7 mulheres, tinha 25 pessoas, então esse 25 eram 20 pessoas, converti em 100 e aí eu trouxe uma relação percentual. Ok, segunda coisa que nós aprendemos, como calcular a porcentagem de um número. Todas as vezes que o problema for para calcular a porcentagem de um número, multiplica esses 2 valores, a porcentagem e o número que eu quero, e volta 2 casas, porque o denominador é 100. Terceira informação, porcentagem de um número em relação ao outro. Basta dividir esses 2 valores e fazer um recuo de 2 casas decimais. Terceira informação, um aumento percentual. O aumento percentual, fórmula, depois menos antes dividido pelo de antes. E a quarta, junta-se a terceira porque é a mesma ideia. Redução percentual, depois menos antes dividido pelo de antes. Então, pega as informações que eu te trouxe e resolva os exercícios do teu material, tá certo? Busca tirar sempre as tuas dúvidas e fazer o máximo possível para estar nessa caminhada exemplar
rumo à prova do Enem, porque de uma coisa eu tenho certeza, você é muito capaz de enfrentar essas 45 questões da nossa prova MOR. Eu deixo com vocês o meu abraço e até a próxima.